Continuando aqui, vamos falar sobre os pontos extremos da função de segundo grau. Então, o que são os pontos extremos? São os pontos de máximo ou de mínimo, né? Ou seja, são os pontos xv e yv. Ou seja, são os vértices das parábolas, né, das funções de segundo grau. Então, aqui dá um exemplo, ó, no caso de um jogo de basquete, né? Então, quando o jogador arremessa a bola, o movimento que a bola faz representa uma parábola, né? Se você continuar, você vai ter um movimento parabólico. Então, por exemplo, o ponto máximo que a bola atinge vai ser o vértice dessa parábola. No caso aqui, uma parábola com cavidade voltada para baixo. Pode até argumentar o seguinte: mas quem que usa isso para jogar basquete? Óbvio que ninguém usa, né? Só que pensa na seguinte aplicação. Se você é um programador de jogos, você tem que saber isso, né? Então você tem que saber programar adequadamente para que o movimento possa parecer real. Ou se você vai trabalhar com computação gráfica, por exemplo, numa animação de um filme, né? Então, se você não sabe que esse movimento pode ser descrito por uma parábola, então você vai criar um movimento artificial lá que não vai parecer movimento real, né? Outra questão também que é muito aplicada à parábola é na obtenção de uma função de lucro, né, para a produção de determinado produto. A gente vai ver alguns exemplos logo mais. A gente já viu que o vértice da parábola ele é dado pelo xv e o yv, né, onde o xv é menos b sobre 2a e o yv é menos delta sobre 4a. Né. O valor do y vai ser mínimo quando a concavidade for voltada para cima, ou seja, quando a for positivo. E o valor do y vai ser máximo quando A for negativo. Notem que aqui é o inverso, né? Em relação ao que? A positivo, né? Então você tem um y menor, ou seja, um y mínimo. A negativo, então você vai ter um y máximo, tá? É meio óbvio quando você analisa o gráfico da função, ok? Aqui você tem alguns exemplos, no caso do lançamento de um foguete. Eu queria focar num exemplo financeiro aqui que eu acho que é mais interessante. Nesse caso aqui, vejamos, ó. O problema diz o seguinte: considere que o material usado na confecção de um certo tipo de tapete tem um custo de R$ 40. Tá? Então, o custo para confeccionar um tapete é R$ 40. O fabricante pretende colocar cada tapete à venda por X reais. Então, cada tapete vai ser vendido por X reais, sendo que ele custa 40. E ele quer vender 100 menos X tapetes por mês, tá? Isso aqui é a quantidade de tapetes que ele quer vender. Note que ele quer vender uma quantidade de tapetes que depende do preço, tá? Então, nessas condições, para que mensalmente seja obtido um lucro máximo, cada tapete deverá ser vendido por quanto? Então ele quer saber qual que é o preço que você tem que colocar no tapete para você ter um lucro máximo, né? Aí você pode pensar, bom, é só colocar um valor bem alto, né? Mas não é assim, tá? Vamos ver por quê. Então, qual que é o custo total de produção? O custo é o custo unitário, 40, vezes a quantidade que você quer produzir, não é? Você vai vender, né? A quantidade que você vai vender é a mesma que você vai produzir aqui no caso. Então ele quer pôr à venda 100 menos X tapetes mensalmente. Então seu custo mensal vai ser o preço unitário vezes a quantidade de tapetes que você está colocando à venda, tá? Então qual que é o preço de venda dos tapetes? Esse preço de venda você pode entender também como a receita, tá? Então a receita é o quê? É a quantidade de tapetes vendidos, o preço do tapete, né? De cada tapete, vezes a quantidade que você vai vender. Tá? Quantidade que você vende. Qual que vai ser o lucro, então? Vai ser a receita, né? Ou o preço de vendas, menos o seu custo. Então, meu lucro, fazendo os cálculos, né? Aplicando a propriedade distributiva aqui, vocês já sabem, etc. Então, você chega nessa função, ó.
menos x ao quadrado mais 140x menos 4.000. Então, qual que é meu lucro máximo aqui? Lembra que o lucro máximo ele vai ser obtido no vértice, né? Então, aqui, ó, meu A é negativo, não é? Então, vou ter uma parábola semelhante a essa. Essa aqui é de outro exercício, mas vai ser semelhante a essa. Então, aqui eu vou ter meu lucro máximo, que vai ser relacionado ao eixo Y, tá? Ok? Então, o lucro máximo basta eu achar o meu x do vértice, tá? Aqui no meu x do vértice, então vai ser menos 140, né? Vai ser menos b sobre 2a, menos o 7. Vai ser 70, tá? Aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó. É claro que o máximo é representado por x, só que nesse caso, o meu lucro, né, a quantidade de produtos, ele está no eixo y, tá? Então, por isso que você está encontrando o x do vértice. Deixa eu até voltar para explicar isso aqui melhor, para não gerar confusão depois. Então, por exemplo, ó, ele diz o seguinte, ó, vou até ler isso aqui, né? É importante observar que em determinado problema, se em determinado problema for solicitado o valor máximo ou valor mínimo, deve-se encontrar o y do vértice. Se o problema requisitar o responsável, né, ou seja, quem está gerando aquele valor máximo ou aquele valor mínimo, deve ser apontado o x do vértice. Tá? Então, por exemplo, em determinado problema, o lucro da venda de x peças é dado por essa função quadrática. Então, se for solicitado, né, determine o lucro máximo, então qual que vai ser o lucro máximo? Vai ser o y do vértice, né? Então, caso se solicite para determinar o número de peças vendidas, que faz você ter esse lucro máximo, então você vai fornecer o x do vértice. Então, é o que ele está querendo aqui, né? O lucro máximo ocorre no x do vértice. Aqui está estranho, né? Porque o lucro máximo seria o valor de y, né? Não o valor de x. Então, aqui que está errado, eu acredito. Não é L máximo, né? Mas seria a quantidade. É a quantidade que ele tem que vender, né? Aqui está errado, tá? Não seria L máximo, mas seria o X máximo, né? O X que faz ele ter o lucro máximo, ok? Então, aqui seria o X. Vamos ver outro problema desse tipo aqui. Então, aqui ó, você tem um problema semelhante também. Ó. Você tem outra função de lucro. Só que essa função ela é dada por menos x ao quadrado mais 60x menos 10. X é a quantidade mensal de unidades fabricadas, ok? Aqui você tem outra função também. Você já vai ficar claro porque que eu estou chamando a atenção de vocês para essas funções, tá? Então aqui você tem o seguinte problema. Você tem dois gráficos, duas equações, né? Num gráfico só. Então você tem a equação do custo, tá? Ou seja, a curva do custo, representado por essa função afim, essa linha reta, o gráfico do custo. E você tem o gráfico da receita, que é representado por essa parábola aqui. Tá? Então, aqui ele calcula tanto a função de lucro, né, como a função da receita. Tá? Aí eu queria deixar para vocês, como exercício, vocês respondessem a seguinte pergunta. Olha só, o que acontece com essa função de lucro? Ó? Ela é concavidade voltada para baixo, né? Menos x ao quadrado mais 140x menos 4.000. Olha essa outra função de lucro. Também, né? Menos x ao quadrado mais 60x menos 10. Concavidade voltada para baixo também.
Vamos analisar o seguinte aqui, ó. Então, olha esse gráfico aqui. Q é a quantidade desse produto, certo? Então, se esse gráfico aqui, ele representa o lucro, o que está querendo dizer aqui, ó? Que a partir de uma determinada produção de peças, eu vou ter, olha o que acontece, ó. Eu estou aumentando a quantidade de peças produzidas, certo? Aí eu começo a aumentar meu lucro, aumentar meu lucro, aumentar meu lucro, até que eu chego aqui, ó. Meu lucro máximo, então, seria 125 mil, né? Olha, mas o que acontece depois de 250 peças, ou produtos, né? Depois de 250 produtos produzidos, eu começo a perder, tá? Ó, a minha receita começa a cair, 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 né? Então, o que eu quero que vocês analisem? Por que acontece isso? Por que nessas funções de lucro, a concavidade é voltada para baixo, né? E por que acontece esse comportamento aqui, ó? Né, para uma determinada quantidade de peças produzidas, o meu lucro, minha receita, né? Receita, é o R aqui, não lucro. Receita começa a cair, né? Por quê? Por que acontece isso? Por que ela sobe até um determinado valor máximo e a partir daí ela começa a cair? Então fica como exercício para vocês fazerem, tá? Eu quero que vocês façam uma análise, tanto textual como matemática, tá? Então vocês vão explicar em forma de texto e também tentem escrever uma equação, responder através das equações, tá? Assim como foram feitos nos exercícios anteriores, muitos de vocês só responderam textualmente, tá? Mas tem que utilizar as equações, ok? Para finalizar, aqui tem um exemplo interessante para quem gosta de astronomia, tá? Faz uma relação entre o envio de espaçonaves para a Lua, né? E equações de segundo grau, ok? Então, aí no próximo vídeo eu vou resolver alguns exercícios para ficar claro. E essa é a nossa tarefa, tá? Explicar por que as funções de receita, né? Elas têm esse comportamento, tá? A partir de um determinado ponto, a receita começa a diminuir.